Então, estamos iniciando mais uma semana, dia 18/11/2025. Nós estamos na 7ª semana para o nosso fim do ano, para o novo ano, né? Enfim. E hoje a nossa proposta é que a gente faça uma ferramenta prática, que ela é uma ferramenta muito simples, porém o extraordinário está no simples bem feito todos os dias de forma intencional. Então, nós vamos fazer hoje a ferramenta de mudança de mentalidade. Para isso, eu pedi que vocês separassem um caderno e canetas. Eu gosto de canetas coloridas, mas cada um faz do jeito que quiser, tá? Antes disso, como sempre, de costume, nós vamos agradecer o Senhor por esta oportunidade, que Ele esteja conosco. Pai Todo-Poderoso, como é bom saber que nós somos Teus filhos, Senhor, e que nós não estamos largados à nossa própria sorte, Pai. Que o Teu Espírito em nós agora, Senhor, possa falar conosco e nos conduzir a toda a verdade. Aquieta, Senhor, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa aprender de Ti, Senhor, e que a Tua verdade possa preencher todas as lacunas, Senhor, onde existe medo, onde existe falta, onde existe coisas que não combinam, Senhor, com a identidade que Tu colocou em nós. Isso nós te pedimos e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, eu pedi para que vocês separassem um caderno. Então, é a nossa ferramenta de mudança de mentalidade. Eu comprei esse caderno aqui, que ele tem um tamanho legal. Ele não é nem um cadernão e não é nem um caderninho, né? E pelo fato dele ser fininho, a gente pode levar com facilidade para outros lugares, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona a ferramenta de mudança de mentalidade? Toda vez que nós formos fazer uma escolha, diante de uma escolha, nós vamos buscar sentido no nosso repertório, para saber se a gente vai ou se a gente fica, certo? Quando a gente vai para o nosso repertório, a gente vai encontrar muitas coisas. A gente pode encontrar histórias de esperança, a gente pode encontrar histórias de medo, a gente pode encontrar culpa, a gente pode encontrar crenças, e todas essas coisas são, por vezes, o motivo que nos fazem ficar paralisado onde nós estamos. Então, a primícia do caderno da transformação é aquilo que está escrito em Romanos 12:2 ou 2:12, que depois eu vou conferir, mas o que está escrito é assim: transformem-se pela renovação do modo de pensar de vocês, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E eu só consigo desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável através dessa transformação da nossa mente. E como é que isso vai acontecer? Todas as nossas informações do nosso dia, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu observei, tudo aquilo que de alguma forma apareceu para mim em forma de sentidos, eu vou guardando. E dentro da nossa mente vai criando o que a gente chama de caminhos neurais ou conexões, né? Quando um caminho ele é feito várias e várias vezes, a gente chama isso de uma conexão dedicada. O nosso cérebro primitivo, ele foi programado para economizar energia. Então, diante de uma escolha, ele sempre vai fazer a escolha que tem menor custo. Para quê? Para economizar energia. Só que às vezes aquilo que custa menos não significa que é o melhor. Quando nós estamos no modo sobrevivência, no modo proteção por conta da dor, tudo bem. Mas a partir de agora que nós nos tornamos adultos responsáveis, nós precisamos ir vendo aquilo que combina com o nosso projeto de vida, com as nossas metas e com os nossos objetivos. Por isso que, por vezes, a gente vai ter que, ao invés de usar o velho caminho desgastado, a gente começar a fazer um novo caminho. E esse caderno, essa ferramenta, ela traz pra gente isso de uma forma prática, tá? Por isso que nós precisamos de um caderno para todos os nossos pensamentos, para todas as nossas crenças, para todos os nossos medos, para todas as nossas culpas, nós vamos trazer uma resposta para que
eu vou, pelo meio da repetição, tornar esse caminho desgastado ou fazer uma conexão dedicada para que, de alguma forma, eu começo consciente para tornar esse novo caminho inconsciente, certo? Por isso, então, eu preciso do caderno, eu preciso da caneta e eu vou compartilhar com vocês as frases que eu tenho. Significa que são só essas frases? Não. Durante o processo, vocês vão ver que vocês mesmos vão acrescentando frases a esse caderno. Então, logo na primeira capa, na contracapa, foi onde eu coloquei esse versículo que eu citei ali para vocês. Eu não vou ficar repetindo, porque senão vai ficar desgastante e eu não vou conseguir chegar no final das frases. Mas, como sempre fica gravado, se talvez você não conseguir copiar ele agora, amanhã, quando eu colocar o vídeo, você volta, pausa e escreve de novo. Então, na contracapa, para eu saber, a primeira frase que nós vamos ter é essa: transformem-se pela renovação do modo de pensar, para que assim vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Depois, logo embaixo, aqui, ó, eu coloquei assim, ó. Cada frase deve ser reescrita e declarada com a minha boca, porque as palavras são decretos e têm poder para construir e destruir. Cada frase eu preciso escrever. Toda vez que eu escrevo e neste processo manual com a minha mão, eu vou gravar numa área específica do meu cérebro. É totalmente diferente se eu digitar. Por isso que nós pedimos para escrever e até porque fica mais fácil o acesso, tá? Então, eu preciso escrever. E logo depois de escrever, eu vou declarar com a minha boca. Mas vocês não acreditam que lá na Groenlândia as pessoas têm coragem de escrever e não falar. Por quê? Porque é muito simples. E tudo aquilo que é muito simples, a gente pensa assim, ah, não precisa. Mas precisa. Eu preciso escrever para gravar, eu preciso falar para declarar sobre mim e eu preciso ouvir, porque é a outra frase que vai estar logo aqui abaixo, ó. Vamos reprogramar o nosso cérebro? Por quê? O meu cérebro, ele é altamente poderoso, porém ele é também sugestionável. Ele acredita na história que contam para ele e acredita ainda mais se essa história for contada por alguém que tenha intimidade ou que exerça autoridade. Por isso que a nossa programação neural ela é feita principalmente até os 13 anos. Depois disso, quando eu me torno adulto, eu posso começar a completar as histórias ou mudar aquilo que não combina e a partir de agora nós vamos fazer isso de novo de uma forma intencional através do caderno, tá? Então essa é outra frase que vocês vão colocar ali. E de novo, por que nós vamos fazer essa reprogramação de mente? Aqui é a reprogramação de mente, porém a gente sabe que a nossa alma, ela abrange tanto os nossos pensamentos, como as nossas emoções, os nossos sentimentos, e é o que a gente também chama do nosso coração, certo? A nossa vontade, quando o nosso coração ele está sujo, vamos dizer assim, quando nós ainda estamos no sistema de proteção e nos moldando pela dor, o nosso coração ele vai fazer escolhas egoístas e individualistas. Ele vai ser sempre no sistema de proteção. Porém, quando o nosso coração ele foi higienizado, ele foi limpo e eu não tenho mais mágoa, não tenho mais amargura, não tenho mais rancor, não tenho mais medo, não tenho mais todos aqueles sentimentos que a gente deixou para trás nas outras semanas, ele vai se tornando o nosso meio de comunicação com o Criador. Então, tem um versículo lá em Provérbios 4:23, que é o primeiro aqui de baixo, então, tá? De tudo aquilo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende ou procedem as fontes da vida, ou dele vem a essência da vida, certo? A base do ser humano é amor, para que a gente faça escolhas em equilíbrio, para que a gente viva em poder. Lembra disso?
quando eu consigo limpar o meu coração, quando eu consigo preencher todas as lacunas com o amor, daquelas 6 necessidades básicas que a gente já viu, né? Eu consigo fazer escolhas equilibradas e eu ajo com poder. Então, a base da essência humana, ela é amor. Então, eu preciso guardar o meu coração de tudo aquilo que é diferente do amor. Por isso que eu preciso ir higienizando ele. Então, isso daqui é a nossa base de por que estamos fazendo isso, tá? Então, eu preciso escrever, todos os dias reescrever, eu preciso declarar com a minha boca para que o meu ouvido seja o primeiro a ouvir. Como que vai funcionar? Eu posso fazer o caderno dependendo da situação em que eu me encontro, ou no início da manhã, ou no final da noite. Posso fazer nos 2 horários? Posso fazer nos 2 horários também. E por que esses 2 horários? No primeiro horário da manhã, por quê? Porque é aquilo que vai me trazer ânimo para o meu dia. Tem uma palavra que diz, e eu também posso acrescentar aqui como uma frase que é assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, aquilo que eu vou colocar no caderno são frases de afirmação, frases de mudança de mentalidade. Quando eu leio elas logo pela manhã, elas podem me trazer, ao invés daquela escolha de dor, eu posso trazer histórias de esperança. Por isso que é muito bom que a gente faça logo no início do dia, para dar sentido para o nosso dia. E por que eu posso fazer no final do dia? Durante todo o nosso dia, o nosso cérebro ele está o tempo inteiro absorvendo informações. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor, que são captadas pelos nossos sentidos, vão acumulando informações dentro do nosso cérebro. E o nosso cérebro, quando a gente vai dormir e a gente entra no que a gente chama de sono REM, que é aquele primeiro sono e o último sono da noite, quando tem o movimento rápido dos olhos, né? É quando o nosso cérebro ele vai dizer assim: isso aqui nós vamos guardar, isso aqui nós vamos esquecer, porque a gente não consegue lembrar de tudo ao longo do nosso dia, certo? Mas o nosso cérebro, então, ele começa a fazer uma seleção do que eu vou guardar, do que eu vou usar, do que eu vou esquecer. Quem já assistiu o filme Divertidamente percebe que quando a menina ela vai dormir, o painel de controle ele entra num modo diferente e daí aquelas bolinhas, aí tem os conectores noturnos, eles vão limpar as bolinhas, aquilo que a gente vai guardar e aquilo que a gente vai jogar para a memória de longo prazo. Então, o que as pesquisas mostram, os cientistas mostram que aquilo que acontece principalmente na última etapa do nosso dia, na última hora do nosso dia, antes de dormir, é o que mais determina o que vai para a memória de longo prazo ou não. Então, se eu tenho um final de noite muito agitado, tudo aquilo que for muito parecido com o meu final da noite, de informações que eu tive durante o dia, é o que eu vou armazenar. Se eu tive um momento mais tranquilo, se eu ouvi histórias boas, se eu, li um livro, que são coisas que me trazem informações mais filtradas, vamos dizer assim. Tudo aquilo que dentro do meu dia combina com isso, vai para minha memória de longo prazo. Se antes de dormir eu tive uma briga, tudo aquilo que teve de informações durante o dia que possa parecer com briga e estado de proteção, o meu cérebro vai guardar aquilo. Por isso que, então, antes de dormir, se eu vou dormir fazendo o caderno da transformação da mente, eu vou condicionar o meu cérebro para buscar durante o meu dia as melhores informações de transformação de mente. O nosso cérebro, ele trabalha num sistema de padrão o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que for muito parecido, ele vai começar a juntar em padrões. Vamos dizer assim, ó. Até hoje eu nunca percebi quantos
Quantos carros vermelhos passaram por mim durante o dia? A partir de amanhã eu vou começar a prestar atenção. Vocês vão ver carro vermelho em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai buscar padrão para isso, certo? Então, é nesse sistema que a gente vai funcionar. Nós precisamos fazer o caderno de manhã ou de noite. Quem tá no início do processo, às vezes, e tá sempre muito ansioso, tá sempre com muito medo, ou tá muito desanimado, pode fazer nos 2 horários, tá? Não tem contraindicação nesse sentido. É algo difícil de se fazer? Não, é totalmente simples. Simples é aquilo que eu consigo fazer no lugar onde eu estou, com o recurso que eu já tenho, um caderno, uma informação e uma caneta. Mas tudo aquilo que é muito simples, as pessoas não costumam dar crédito. Então a gente vai ser das pessoas que vai começar a apostar no simples. E mais pra frente a gente vai ver que tem uma frase justamente falando sobre isso. Que o simples bem feito todo dia é o que traz o extraordinário, tá? Então, a frase ela sempre vai ser colocada no início da linha e todos os dias eu vou repetir de novo. Então, uma frase em cada folha, em cada página? Não, em cada folha, porque a ideia é de que a gente termine esse caderno e depois talvez vai ter frases que eu vou acrescentar, ter frases que eu vou manter, vou fazer um novo caderno? Pode ser que sim. Tudo aquilo que muito desgastado, que eu for pelo método da repetição, vai ficar na minha cabeça. Então, quando vir alguma condição diferente, o meu cérebro automaticamente vai buscar a resposta lá no meu repertório. E a ideia é de que ele busque essa informação aqui de uma forma bem rápida, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem me perguntar depois, certo? Então, a primeira frase que eu vou colocar é: eu sou maravilhosa, única e incomparável. Por quê? Porque ao longo do dia eu posso pensar que eu sou feia, eu posso cair na besteira de, mas ela é tão diferente de mim, mas ela tem isso, ela tem aquilo. Então, eu tenho que saber que eu sou maravilhosa, eu sou única e incomparável. Tem pessoas que são rápidas, talvez, e eu sou lerda. Tem pessoas que são competitivas e eu sou de boas. Toda comparação sempre vai fazer a gente perder, e eu preciso saber que na hora da comparação, não posso comparar, porque eu só posso comparar aquilo que é equivalente. Se eu sou única, eu não posso ser comparada com ninguém. E por que o maravilhosa? Se em algum momento eu ainda não expliquei, vou explicar mais uma vez. No Salmo 139:14 diz que nós fomos feitos pelas mãos do Criador. Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, assim como o Criador. Nós temos o poder da palavra de trazer à existência aquilo que não existe. Pelo falar, a gente consegue criar as coisas assim como o Criador. O Criador criou todas as coisas através da sua palavra, mas em nós, Ele pegou, Ele nos formou. E lá no Salmo 139:14 diz assim, então: como são maravilhosas as obras das suas mãos. Se nós fomos feitos pelas mãos do Criador, logo nós somos maravilhosos, certo? Então, por isso é que é maravilhosa. Outra página. Precisa seguir exatamente essa receita, ou essa dinâmica, ou essa sequência? Não, você vai colocando as frases conforme você for formando elas, certo? É só uma sugestão, todo mundo é livre, cada um faz aquilo que faz sentido para ti, tá? Na segunda frase que nós vamos dar de sugestão para você aqui é assim, ó: não existe nada difícil. E quem tá no processo comigo sabe que eu falo isso várias e várias vezes, né? Não existe nada difícil, vírgula. Tudo é treino. E todo problema é uma oportunidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Talvez eu não vou explicar todas as frases aqui, né? Mas quem faz o processo sabe que dentro do processo eu sempre vou explicar de novo o motivo das frases, tá? Então, difícil não existe nada porque tudo é treinável, toda habilidade, todo talento pode ser desenvolvido.
mas é muito melhor quando a gente está na nossa zona de facilidade. Mas eu só vou estar na minha zona de facilidade se eu souber quem eu sou, se eu não me comparar com ninguém e se eu começar a me amar de verdade, tá? E todo problema não é um problema, na verdade é uma situação que vem para me desenvolver. Só que quando eu estou olhando com a mente da dor, eu vou me proteger daquelas situações. Quando eu já sei quem eu sou, quando eu percebo que eu sou amado, eu vejo em cada problema, não mais um problema, e sim uma situação e uma oportunidade de desenvolvimento. Então, esta frase é para lembrar o meu cérebro de que não existe mais problema. Qualquer coisa que aparece para mim é uma oportunidade de me desenvolver e me tornar ainda melhor daquilo que eu sou, tá? Próxima frase. Se o espírito estiver de pé, ele levantará todo o corpo. A prioridade é a base que sustenta a família e a vocação. Quando nós falamos de sucesso, sucesso para o mundo é uma coisa, sucesso para nós é outra coisa. Sucesso de verdade, ele vem de conexão com Deus, família e sucessão e vocação para um propósito. Então, para que essas coisas estejam de pé, para que o sucesso aconteça de verdade, nós precisamos daquilo que é prioridade. Prioridade vem de primeiro, só existe uma, e é o reino. Não existe outra prioridade, todas as outras coisas são depois. Então, prioridade é aquilo que é a base, aquilo que sustenta. Então, a nossa frase ficou assim: se o espírito estiver de pé, porque o espírito ele é mais forte do que todas as outras 3 camadas. Nós somos espírito, alma e corpo. 3. Espírito, alma e corpo. E o espírito é o maior. O espírito cuida da alma e a alma levanta o corpo. Certo? Então, se o espírito estiver de pé, ele levantará todo o corpo. A prioridade é a base que sustenta a família e a vocação. Próxima frase. Eu nasci para brilhar. Algumas pessoas acreditam que a gente veio aqui para sofrer, mas não é verdade. Nós viemos aqui para brilhar e para dar show, tá? E aonde que tá a base disso aqui? Diz assim, ó, que no meio de uma geração corrompida e depravada, vocês brilham como as estrelas do universo. Então, a frase é assim: eu nasci para brilhar, vírgula. Se eu for, porque sempre tem uma condição, humilde, amável e dócil. Eu brilho como as estrelas do universo. Eu costumo dizer para minha pequenininha, para minha menor, a Tayla, de que, filha, você é uma estrela, você brilha demais, mas não existe só você. Então, nós, enquanto estrelas do universo, cada uma tem o seu brilho, cada uma tem o seu lugar. Nós nascemos sim para brilhar e iluminar a escuridão, porém, cada um dentro da sua personalidade, cada um dentro das suas atribuições, cada um dentro das suas particularidades. O quanto mais eu brilho não ofusca o brilho da outra, certo? E quanto mais junto a gente estiver, mais a gente brilha. Então é essa a ideia, certo? Vou repetir a frase mais uma vez, mas como eu falei, vocês podem depois ir pausando o vídeo e fazendo certinho, tá? Eu nasci para brilhar. Se eu for humilde, amável e dócil, eu brilho como as estrelas do universo. Próxima frase. Essa daqui eu falo muito, 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 muito. Eu não acho, eu não sinto, eu sei. Porque quem acha não sabe. Aquilo que eu sinto é para quem é criança e a partir de agora, enquanto adulto, eu preciso saber e para saber eu preciso fazer perguntas. Então a frase fica assim: eu não acho, eu não sinto, eu sei. Eu não estou sozinha. O Todo-Poderoso é que defende a minha causa. Tá? Tati, às vezes eu não quero colocar toda essa frase, eu quero mudar um pouquinho. O problema é seu, você faz o que você quiser, você é livre, tá? É só uma sugestão. Próxima frase. Quem se destaca precisa estar preparado para as acusações, ataques e desprezo. Por que dessa frase? Porque nós não fomos chamados para ser
medianos, nós não fomos chamados para ser medíocres, nós não fomos chamados para ser igual a todo mundo. Nós precisamos ser diferentes. E tudo aquilo que é diferente vai de alguma forma incomodar as pessoas que são medíocres. As pessoas que veem em nós um tipo de ameaça, certo? Então, se eu quero de verdade me desenvolver, me tornar melhor, eu vou de alguma forma sair do meio da multidão. Eu vou destonar. Eu costumo dizer assim, ó, que uma torre reta denuncia as tortas, certo? Então, se eu quero de verdade me tornar uma torre reta, todo aquele que tiver torto vai dizer que o problema está comigo. E eu preciso saber que no processo de desenvolvimento eu vou naturalmente me destacar das pessoas, destonar das pessoas. Eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso passar por cima de ninguém, eu só preciso saber para onde eu estou indo. Só que quando eu me destaco, normalmente, ou não tem como ser diferente, as pessoas vão achar em mim motivos de acusação, de ataque, de desprezo, porque tudo aquilo que é diferente traz para elas uma espécie de ameaça, certo? Conosco também era assim, nós sempre temos medo e nos sentimos ameaçados por aquilo que é novo e por aquilo que é diferente. Outra frase que dá de colocar junto com essa, se você quiser, é assim: quem não consegue pegar na nossa mão vai sempre pegar no nosso pé. E o que eu faço? Eu continuo andando. Por quê? Porque daí eu me afasto, ela não pega mais nem no meu pé. Quanto mais perto eu tô, mais fácil é deles pegar. Se eu continuar crescendo, as pessoas vão ficar para trás. E talvez ficar para trás não seja o que você quer. E daí você está com dependência emocional. Próxima frase é assim: liberdade não é fazer o que eu quero, mas de todas as coisas escolher o que vai me fazer bem. Tem um versículo que diz isso aqui, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica, né? Algumas pessoas acreditam que liberdade é poder fazer tudo. Na verdade, liberdade é de tudo aquilo que eu posso fazer, eu conseguir escolher o que me faz bem. Tem pessoas que acreditam, que elas sabem exatamente o quanto comer demais faz mal, mas não conseguem parar de comer. Então elas estão amarradas, elas estão presas àquilo. Não é liberdade comer de tudo, é de todas as coisas escolher aquilo que faz bem. Eu posso escolher usar um cigarro ou não usar o cigarro. Se eu não consigo deixar de fazer algo, eu já estou preso naquilo. Então isso aqui vem para me lembrar de que liberdade é de todas as escolhas. Eu posso escolher sobre tudo, mas eu vou escolher e me comprometer com aquilo que me faz bem. Essa é a verdadeira liberdade. Outra frase que por vezes vem para desmistificar a nossa mente da programação dos nossos pais, quando eles dizem que a gente é relaxado, que a gente é desleixado, que você começa tudo e não termina nada, né? Tem muitas pessoas que têm isso preso a elas, então elas começam muitas coisas e não conseguem terminar. Essa frase vem para isso, que é assim: tudo o que eu começo, eu vou até o fim. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Tati, mas eu nem consigo terminar tudo aquilo que eu começo. Pois é, a partir do falar, do ouvir e do escrever, isso vai se tornando verdade. Eu vou criando aquilo que eu quero ver. Talvez agora eu não seja a pessoa organizada que começa tudo e termina tudo, mas de tanto ouvir e declarar sobre mim isso se torna verdade, certo? É essa a ideia, que você vai colocando frases daquilo que você queira se tornar também, aquilo que você já é e aquilo que você queira se tornar, tá? Então, tudo o que eu começo, eu vou até o fim. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Outra frase: o meu valor não é medido no que eu faço, e sim em quem eu sou. O ativismo
tirou a nossa identidade. O ativismo quer nos dizer que o meu valor está no quanto eu entrego para as pessoas o tempo inteiro. E isso não é verdade. O meu valor está naquilo que eu sou. Então eu vou repetir a frase. O meu valor não é medido no que eu faço, e sim em quem eu sou. E eu sou filha do Rei do Universo. Só filha do Rei do Universo. Próxima frase. Eu não ando ansiosa. Eu ando por princípios. E o meu futuro está nas mãos do meu Pai. Pode ser essa frase? Pode ser essa frase. Tem outra frase? Tem. Tem um versículo que diz assim, ó. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo com orações e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas por que parece que a maioria das frases é um versículo? É de propósito. Por quê? Porque toda culpa e todo medo, toda mentira só pode ser desfeita com aquilo que é verdade e com aquilo que é firme fundamento. E não existe nada que seja mais verdade do que a própria palavra e do que o próprio Jesus e de tudo aquilo que ele mesmo falou sobre nós. Por isso que são muitos versículos e às vezes eles vão estar um pouquinho disfarçados, que nem esse aqui, tá? Próxima frase. Porque os meus planos ao seu respeito são planos de bem e não de mal, de lhes dar esperança e um futuro. Ponto. Assinado, papai. Posso fazer de outro jeito? Posso fazer de outro jeito, mas eu achei tão mais bonitinho fazer assim. Né? Os planos de Deus a nosso respeito são muito melhores e muito maiores, mas eu escolhi colocar dessa forma. Os meus planos ao seu respeito são planos de bem e não de mal, de lhes dar esperança e um futuro. Assinado, papai. Próxima frase diz assim, ó. Eu só desfruto do que eu conheço. E eu escolho conhecer mais de ti, Senhor, conhecer-te e não só ouvir falar. E isso não é só do conhecer o Senhor, de todas as coisas. Se de todas as frutas, quais que eu consigo desfrutar? Só daquela que eu experimento. Então, eu só consigo desfrutar daquilo que eu conheço. Por isso que eu preciso ir atrás do novo, ir atrás dos desafios. Tudo aquilo que é novo vai de alguma forma me desenvolver, mas também vai me causar, num primeiro momento, um pouco de medo. Por quê? Porque o medo vem também do desconhecido. Então, eu preciso ir atrás de novas experiências e novos desafios para que eu possa desfrutar cada vez mais, certo? E não tem problema sentir medo na primeira vez. O problema, pelo fato de ser novo, o problema está pelo fato do medo eu continuar exatamente aonde eu estou e não desfrutar de tudo aquilo que tem para mim. Tá? Próxima frase. Aquele que sabe quem é e sabe a quem pertence, não exige do outro o que ele não tem capacidade de entregar. Isso daqui é uma frase para nós se desfazer das expectativas. Eu não coloco nem as minhas expectativas e nem a minha esperança em pessoas, porque as pessoas nem sempre vão entregar aquilo que eu espero, mas, como está escrito ali, quem sabe quem é e a quem pertence não fica mais esperando nas pessoas e nem exige que elas entreguem aquilo que a gente espera, tá? Próxima frase. Eu sou termômetro e não termostato. Eu configuro ambientes e pessoas. O que significa ser termômetro e não termostato? Termômetro diz a temperatura. O termostato vai se adequar à temperatura. E a ideia é de que a gente não se amolde aos ambientes, mas que nós sejamos aqueles que influenciam o ambiente.
tá? Então, assim, nós não vamos simplesmente medir a temperatura. Na verdade, a frase aqui ficou ao contrário. Eu sou termostato e não termômetro, tá? Eu indico a temperatura igual ao ar-condicionado. O ar-condicionado tem um termostato que vai dizer assim, agora isso aqui vai ficar a 16 graus. E todo o ambiente vai se tornar em 16 graus. O termômetro só diz assim, está 32 graus e vai continuar 32 graus. Então, eu sou termostato e não termômetro. Eu configuro ambientes e pessoas. Não pela força, mas pelo exemplo, tá? A partir da força e do exemplo, você pode ou não colocar. Próxima frase. Não existe segredo. Porque hoje tudo é segredo, né? Existe o simples, bem feito, de forma recorrente, que se transforma em extraordinário. O segredo pode ser trocado por sorte. Não existe sorte. Existe simples, bem feito, de forma recorrente, que se transforma em extraordinário. Grandes resultados vêm de pequenos resultados empilhados. Pode ser 3 formas de colocar esta frase, certo? Próxima. As leves tribulações deste tempo não se comparam com a glória que nos será revelada. O que isso quer dizer? Que talvez agora o barco esteja mexendo, mas logo, logo vai passar a tempestade. Talvez eu estou passando por alguma situação agora que eu acho que tá muito difícil, mas aí eu vou me lembrar que não tem nada que é difícil, tudo é treinável. Então eu preciso trazer esperança para os momentos agora. As leves tribulações deste tempo não se comparam com a glória que nos será revelada. Isso aqui tem fundamento? Tem primeiro porque é bíblico e depois é igual um treino de atividade física. Esse final de semana a gente participou de um campeonato, certo? As provas do campeonato não se comparam com as provas do treino. Durante o treino a gente costuma fazer coisas muito piores e mais difíceis, mas quem treina coisas piores e mais difíceis na hora do campeonato ou na hora da prova se torna fácil. Então, as tribulações que a gente está passando agora, as situações que a gente está passando agora, vai produzir em nós uma força e uma habilidade para depois acreditar que aquilo ali foi só um ventinho, certo? Então, essa é a ideia. E eu preciso acreditar nisso, tá? Próxima frase. Quando eu sou fraco ou quando eu estou fraco, o Senhor me faz forte. Só que agora não faz mais parte da frase, tá? Eu só vou explicar. Só que às vezes, quando a gente tem um traço de caráter específico, a gente gosta de fingir que a gente é super forte. E dá conta sozinho. E daí é onde a gente se machuca e a gente fica cansado. Eu preciso, para o Senhor, expor aonde que é a minha área de fraqueza. Quem conhece as suas fraquezas, treina para que elas fiquem fortes, certo? Então, quando eu exponho a minha área de fraqueza para aquele que pode me fazer forte, mais rápido eu me torno forte. Se eu ficar fingindo que tá tudo bem, eu vou sofrer mais tempo. Então, assim, quando eu sou fraco ou quando eu exponho a minha fraqueza para o Senhor, Ele me faz forte. Talvez a minha fraqueza seja pedir ajuda. Talvez a minha fraqueza seja não saber lidar com dinheiro. Cada um tem que saber qual é o seu ponto fraco para poder treinar esta parte, certo? Próxima frase. Todas as coisas de Deus sempre serão simples. Aí a gente podia completar assim. A gente é que complica tudo. Mas
eu coloquei assim, só para lembrar de novo o que é simples, né? Simples é tudo aquilo que eu consigo fazer com o recurso que eu já tenho e no local aonde eu estou. Então, você pode escolher qual das duas formas você quer colocar ali, tá? As coisas de Deus sempre são simples. Eu é que costumava, porque a gente está transformando a mentalidade, eu é que costumava complicar tudo, ou eu simplesmente explicar o que é simples, né? Simples é o que eu consigo fazer com o recurso que eu já tenho. Próxima frase é assim, ó. Essa aqui eu também falo demais. Quem compara sempre perde. Eu sou único e tudo aquilo que é único não pode ser comparável. Da onde que vem essa frase? Porque assim, ó, talvez você queira anotar também e pode anotar, não tem problema nenhum. A comparação é a principal fonte de infelicidade do ser humano. Eu posso olhar para as pessoas e ter elas como fonte de inspiração, mas quando eu fico me comparando, eu posso me tornar soberbo quando eu acredito que eu sou melhor do que o outro, ou eu posso, por isso que eu perco também, ou eu posso acreditar que não é bom o suficiente e me tornar infeliz porque o outro é melhor do que eu. Se eu não tenho um conceito equilibrado sobre a mim mesmo, eu posso me tornar soberbo com o outro por acreditar que eu sou melhor ou me inferiorizar acreditando que eu sou pior. Então, quem compara sempre perde, eu sou único e a comparação é a principal fonte de infelicidade do ser humano. Próxima, algo que precisa ficar muito gravado na nossa cabeça, porque todos nós nascemos para amar e ser amados. Nós buscamos ser amados o tempo inteiro, mas nós já somos amados. As pessoas, nenhuma pessoa é capaz de preencher o vazio que a gente tem. Esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo Senhor. Então, a frase é assim, ó. Eu já sou amada incondicionalmente. Eu sou aprovada, aceita e afirmada. Aí você pode melhorar essa frase como você quiser. Mas só para lembrar que nós nunca vamos conseguir preencher o vazio do nosso coração com outras pessoas. Nós nascemos com um vazio e este vazio, ele é exatamente do tamanho de Jesus. Próximo, eu sou governante. Eu sou organizada e me antecipo às situações. Volto a dizer, Tati, eu não sou muito governante ainda, então de tanto eu repetir, eu vou me tornar. Por quê? Toda vez que eu antecipo as situações, eu consigo ver o todo. Quando eu estou sob pressão ou quando eu vou fazer as coisas de forma desorganizada, eu vou ter só um meio de visão e daí eu vou ser muito mais propício aos erros. Então, por isso que a frase pode ser colocada de uma forma diferente também, assim, quem antecipa governa. Mas como é pra gente fazer de forma afirmativa, eu coloquei, eu sou governante e organizada. Eu me antecipo às situações, tá? Próxima frase, ela complementa a anterior. O golpe que derruba não é o mais forte, mas o golpe inesperado. Se eu faço as coisas no espontâneo o tempo inteiro ou na pressão o tempo inteiro, é onde eu não vou ver de onde que vem os golpes. Se eu antecipo as situações, eu consigo prever muitas delas e daí dificilmente eu serei abalado. Então, o golpe que me derruba ou a situação que me derruba não é talvez uma situação muito grande ou muito forte,
mas aquela situação que se apresenta de forma inesperada. Por isso eu preciso governar, eu preciso me adiantar as coisas. Tá? Próxima frase. Eu sou emocionalmente controlada e não como as minhas emoções. Tati, mas às vezes eu ainda como. Então vai ser só às vezes, certo? Eu preciso ir afirmando para mim mesmo que eu sou emocionalmente controlada. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber o porquê do que eu estou me sentindo assim. E daí eu vou lá na raiz do problema e resolvo aquela situação e eu passo para um próximo ciclo, tá? Próxima frase é assim: quanto mais agradeço, mais recebo. Então, agradeça por todas as coisas. Não reclame de nada, porque a reclamação faz parte daquilo que a gente já falou sobre o blindar a mente. Quem vive reclamando das coisas vai estar acumulando lixo no seu coração de novo. Então, simplesmente agradeça. Próxima frase. Isso aqui também é para as ativistas e perfeccionistas. Tem uma frase para perfeccionista que é assim: eu não fui chamada para ser perfeita, eu fui chamada para ser excelente. E aqui vem outra, que pode ser parecida, né? Eu não fui chamada para ser perfeita, mas faço tudo com excelência. Perfeito não existe, tá? Não, melhor, só existe um e esse é Jesus. Nós fomos chamados para ser excelentes. Porém, quando a gente não sabe quem a gente vai se comparando com os outros e buscando as respostas nas outras pessoas do que eu posso ser. Será que eu posso ser que nem aquele ali? Será que eu posso ser que nem aquele outro? Eu vou testando muitas coisas. Eu posso me tornar bom em muitas coisas, mas eu fui chamado para ser excelente em algo que só eu sei fazer, ou algo que eu me destaco de forma natural. Aí que, de novo, a importância de eu me conhecer e ter o meu perfil de identidade, para que eu não me compare com os outros e eu não precise ficar fazendo testes, certo? Eu fui chamada para ser perfeita, mas faço tudo com excelência, tá? Próxima frase. Eu tenho um coração prudente que sabe discernir entre o bem e o mal. Tati, mas eu não tenho coração prudente ainda. Então, declara até se tornar verdade, tá? Eu preciso saber discernir o bem do mal. O que é isso? Sabedoria. Tem outra frase que diz assim, ó. Sabedoria é saber distinguir o que é do que parece ser, certo? Um copo de café é um copo de café. Ora, quando tem um copo de café com leite, muitas vezes as pessoas chamam que aquilo ali também é café. Então, sabedoria é saber distinguir o que é do que parece ser. Os dois são cafés, mas um é café, o outro é mistura. Então, sabedoria é saber discernir o que é do que parece ser, tá? Próxima frase. Esse é um versículo que está lá no Salmo 34:5, que diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria e seus rostos jamais mostram decepção. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostram decepção. Significa que se eu estou decepcionado, se o meu rosto,
se esvaziou da alegria, é porque eu tirei o olho do alvo. Tati, mas a gente não consegue ser alegre todo dia. A alegria, eu gostei muito do modo como o pastor nos mostrou o que era alegria. Alegria é diferente de felicidade. Felicidade é um estado que eu estou agora. Alegria é algo que eu tenho, que eu cultivo, certo? Então, assim, a noiva, pelo fato de saber que vai casar, ela tem alegria. Ela está com muita felicidade. Mas nem todos os dias ela vai estar esvaindo-se em alegria, certo? No dia que ela precisa provar o vestido e ela vê que o vestido não entra, ela vai perder um pouquinho da felicidade. Por quê? Porque o vestido não entra. Mas ela não vai perder a alegria porque ela sabe que ela vai casar. A noiva, quando está provando os docinhos e percebe que aquele docinho não é o que ela queria e ela vai ter que ir atrás de alguém que vai fazer um outro docinho diferente, ela vai perder naquele momento a felicidade. Por quê? Porque ela vai ter que ir atrás de algo, mas ela não perde a alegria. Por quê? Porque ela sabe que ainda assim ela vai casar, certo? Independente daquilo que nos acontece aqui, se eu manter os meus olhos no alvo, eu não vou perder a alegria. Talvez a felicidade momentânea, sim, mas a alegria, ela precisa estar presente, certo? Porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Pode colocar essa frase se quiser também. Próxima. Isso aqui é só para adulto. Ninguém me ofende. Eu escolho ficar ofendido. Eu sou adulto responsável e eu resolvo todas as situações. Tem outra frase que dá de colocar aqui, ou na próxima, que é: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Fica a dica. Próxima. Isso aqui vem de encontro ao que a gente falou nas outras semanas, de deixar a amargura, de deixar o ressentimento, de deixar as coisas para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Quanto mais rápido eu me livrar daquilo que me atrapalha, do peso daquilo que eu carrego, mais rápido eu chego no alvo. Vou repetir a frase de novo, então. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Próxima frase. A voz do acusador é calada no ressignificar e a voz do impostor na ação. O que é isso? Tem vezes que a gente se propõe a fazer coisas e às vezes a gente não consegue fazer por conta dessas duas vozes que ficam dentro da nossa cabeça. O acusador vai dizer assim: mas você não pode fazer isso porque você já fez isso, aquilo e aquele outro. Então eu preciso ressignificar essa dor. Porque acusador, eu preciso tirar a dor. E o impostor é assim: mas você não é capaz de fazer. Você não é capaz de fazer. Quando eu faço, quando eu entro em ação, automaticamente eu desminto o impostor, certo? Então a frase ficou assim: a voz do acusador é calada no ressignificar. Eu posso, a partir de agora, ressignificar todas as minhas histórias. E a voz do impostor, ela é calada na ação. Sou eu quem decido entrar em ação a partir de agora. Próxima frase. Prosperidade. Às vezes, a gente ouviu que prosperidade é uma coisa ruim ou criou uma ideia de que prosperidade é só dinheiro.
Isso não é verdade. Então a gente precisa voltar à raiz das coisas, porque senão a gente já cria bloqueios. Porque uma pessoa próspera é uma pessoa rica é uma pessoa soberba, então eu não consigo a prosperidade porque eu acreditei que o pobre é bom e o rico é ruim. E não é verdade. Então, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tá? Prosperidade é conseguir resultados positivos no lugar onde eu estou com os recursos que eu já tenho. É igual aquele versículo que diz assim: quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Simples assim. Se eu cuido da minha casa quando ela é pequenininha, eu tenho direito a uma casa grande. Agora, se eu não cuido da minha casa pequenininha porque eu só vou conseguir cuidar quando ela for grande, é mentira, porque eu não vou conseguir fazer, tá? Próxima frase. Na obediência sempre haverá recompensa. Na desobediência sempre terá consequência. Isso daqui é pra gente lembrar. A ideia do caderno é justamente porque tem um versículo que diz assim: tem horas que eu tenho vontade de amarrar as tuas palavras ao redor do meu pescoço. Como não dá de fazer um colar com essas frases, a gente bota no caderno para lembrar, né? Então, vou voltar na frase. Na obediência, recompensa. Na desobediência, consequência. Isso aqui se chama lei da responsabilidade. E eu terminei meu caderno, porque o meu caderno tem 30 páginas. Você pode colocar muito mais. Durante o dia, você vai lembrando, você talvez fez o seu devocional, você ouviu de alguém, vai colocando tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que combina com aquilo que você está construindo, você pode colocar no caderno. Eu dei todas as orientações antes, então eu não vou repetir de novo. É simples, quem faz colhe os resultados, mas ainda existe pessoas que acreditam que tudo aquilo que é muito simples não vale a pena fazer. Seja o diferente que torna o simples extraordinário e tenha os resultados que você está procurando, certo? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Se vocês tiverem algum tipo de frase diferente que quiserem compartilhar comigo, eu também fico muito feliz, porque todo mundo pode aprender uns com os outros, certo? Beijo para vocês, fiquem bem, compartilhem isso com as outras pessoas, porque as pessoas elas querem uma fórmula mágica. A fórmula mágica não existe, mas com disciplina, com treino, com o simples bem feito todo dia, a gente consegue fazer as coisas, certo, maravilhosas? Que o Espírito do Senhor esteja com vocês, sobre vocês, que Ele lhes faça lembrar sobre tudo aquilo que vocês aprenderam e que o próprio Espírito Santo conduza a toda a verdade, porque só a verdade do Senhor Jesus nos liberta dos nossos medos, das nossas culpas e de todas as crenças erradas que nos mantêm presos naquela mediocridade que a gente não foi chamado para ser. A gente foi chamado para ser as estrelinhas do universo. Tá bom? Beijo, até mais!